Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, vamos falar sobre o motor ventilador BLDC e também vamos dar algumas dicas sobre como ele funciona, diagnóstico e também vamos falar sobre o motor de corrente alternada simples também, que é comum a gente encontrar nos equipamentos da LG lá na unidade externa, beleza? Então vamos para o conteúdo, que a aula hoje está muito legal. Vamos lá. Então aqui você já pode ver que nós temos o motor BLDC. O que é isso, né? Precisamos saber que esse é um tipo de motor que é o mesmo aplicado ao compressor. Então, pegaram a mesma aplicabilidade lá do motor que tem no compressor inverter, que é o motor BLDC, que tem como principal característica o seu rotor magnético, né? No seu rotor tem um ímã, e ele funciona também muito parecido com um gerador de tensão, tá? Para você entender. E esse motor foi aplicado também para os motores ventiladores, que são os motores de brushless, ou motor BLDC, como a gente está acostumado. Esse tipo de motor, apesar de ter uma placa eletrônica na evaporadora, que é a placa principal, não é a placa que controla esse motor. Porque todo motor BLDC precisa de um controle eletrônico, de um drive que a gente chama, né? Para fazer o acionamento dele. E esse drive não está na placa principal da evaporadora. Esse drive está onde? Está dentro desse motor. E a gente dá como principal característica para esse motor o nome de motor BLDC com placa, tá? Porque ele tem uma placa interna. E a gente vai ver depois já características sobre essa placa. Nós temos aí, para esse motor com placa, a característica dele ser com 5 fios, tá? Ele tem 5 terminais, na verdade tem um terminal com 5 fios, onde nesses fios nós temos a alimentação contínua de 310 volts para alimentar o motor, tem a alimentação contínua de 15 volts para alimentar a placa eletrônica, né? E existe dois fios que são um para comando e outro para retorno de feedback, tá? De funcionamento desse motor. Ok? Aqui a gente pode ver essa sequência. Interessante é você não se apegar a cores dos cabos, mas se apegue à posição dos cabos no conector. Nós temos ali uma alimentação contínua, é importante mencionar, uma alta tensão, tem que tomar cuidado na hora de fazer os testes, tá? Esse tipo de motor não aconselho você conectar com a placa ligada e nem desconectar com a placa ligada, para você não correr risco, não ter centelhamento, não ter problema. Sempre façam isso com a placa desligada e após algum tempinho, após 1 minutinho, 2 minutinhos, para ter liberado toda a carga dos capacitores, tá? E nós temos a seguinte ordem dos cabos, vamos lá. O primeiro, que fica mais afastado de todos, é a alimentação contínua positiva de 310 volts. Logo na sequência, nós temos o terra, o GND, que é o negativo, a referência negativa para os 310 e também para a tensão que tem embaixo, que é os 15 volts. Então, essa é a ordem. 310, referência negativa, e os 15 volts. Através dessa informação, você já sabe quais são as tensões que você tem que encontrar. Lembrando, são tensões contínuas, tá? Negativo, negativo com os 310, você tem que encontrar 310. Negativo com 15, eu tenho que encontrar 15 volts, tá? Aí nós temos aqui embaixo a seguinte ordem. Sinal, que é uma tensão que a placa manda para a placa interna dentro do motor, que faz ele entrar em funcionamento. E feedback é o retorno de informação, é uma informação de retorno, uma tensão de retorno, informando a placa qual é a rotação desse motor. Nos equipamentos da LG, essa informação é invertida. Como assim é invertido? O sinal é o último e o feedback é o penúltimo, tá? Então se atentem a isso, tá? Tem essa informação importante. Aqui a gente pode entender melhor como que é. Então nós temos a placa, uma placa eletrônica que vai dentro do motor, encapsulado ali naquela resina, e a gente não tem acesso, né? A gente só tem acesso aos cabos, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de
fazer manutenção, tá? Na hora de fazer manutenção nessas placas, né? nesses equipamentos, né? Principalmente quem faz aquela lavagem com a bolsa, não tenho nada contra, porém tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Quando você aplica uma tensão, quando você aplica uma rotação nesse motor, ele gera uma tensão. E essa tensão vai ser aplicada sobre a placa do motor, que pode vir a danificar. Então, quando vocês forem lavar esse tipo de equipamento, não deixe o motor ficar girando. Trava ele com a mão e vai apenas jateando com movimentos de baixa rotação, para não gerar tensão. Tá? Muito cuidado quanto a isso. Ok? E é importante você saber que essas tensões que a gente encontra é sempre na hora que a placa libera para o motor funcionar. Então, esses testes você precisa fazer quando você dá o comando para funcionar o motor. Na LG é assim, se você só ligou, alimentou, está em stand-by, você vai lá medir, você não vai encontrar as tensões. O máximo que você vai encontrar os 310 volts. Mas aí você precisa dar o comando, você precisa acionar o motor. Aí você vai encontrar os 310, você vai encontrar os 15, você vai medir uma tensão no sinal e você vai medir uma tensão no feedback. Essa tensão no sinal é uma tensão que inicia em 0 e vai até 5. Essa tensão do feedback, ela fica entre uma média de 2,5 volts a 3 volts, tá? Então essa é a tensão que a gente encontra normalmente para esses motores em funcionamento, tá bom? E eles têm aí essa característica, tá? Essa característica bem interessante. A gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui eu botei uma seta com o sentido das informações, para você saber quem é que manda qual informação. Tá? Mais uma vez, relembrando que na LG é invertido, o sinal é o último e o feedback é o penúltimo. Tá? Fique atento a isso. Ok? E quando é uma falha no feedback, o motor funciona, porém dá erro 10, que é o erro de motor, porque o motor não está dando feedback. Agora, quando é uma falha de sinal, o motor nem funciona. É importante ficar atento também a isso. Ok? E nós encontramos na condensadora... detalhe importante. Esse motor BLDC de 5 fios, que trabalha com tensão contínua, a gente encontra dele na evaporadora e em alguns modelos na condensadora, tá? Não só em todos. Porque na grande maioria, as condensadoras, principalmente de splitzinho de baixa capacidade, a gente encontra os motores de corrente alternada, são os motores AC, tá? Esses motores AC geralmente não geram código de erro, tem capacitor e são alimentados com tensão alternada. Aqui a gente tem um exemplo de um motor desse, tá? Que tem um capacitor. O capacitor, muitas das vezes, dependendo da máquina, fica abaixo da caixa da placa, tá? Dá problema, é importante testar. Quando reduz a capacidade, diminui a ventilação na condensadora, desliga o compressor por alta temperatura na descarga, por isso que é importante, sei lá, conferir o capacitor do ventilador, testar. E esse motor, muito difícil dar problema, particularmente, o único problema que eu vejo acontecer é esse do capacitor alterar o seu valor, beleza? Então tem que ficar atento a isso. Então essas são as características dos motores ventiladores utilizados aí nos equipamentos da LG Inverter, beleza? Então estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima aula.